Estamos de volta. A gente está hoje entrevistando a Esley, essa moça linda, simpática, poliglota, a nossa Dora Aventureira das mulheres negras. Tá ali nos contando altas aventuras que eu vou falar para vocês, viu? Tá sendo incrível entrevistar ela. Tô descobrindo altas coisas que eu realmente não teria coragem de fazer. Mas conta pra gente, Esley, você teria, assim, você acredita que essas vivências fortaleceram sua conexão com as suas origens? Olha, eu não sei se fortaleceram a minha conexão com a minha origem somente, mas principalmente com a minha identidade no sentido de me sentir uma pessoa mais segura de mim. Porque eu acho que a gente ter referência e conhecimento de que nós somos pessoas negras é um fato que te abarca e te atropela no primeiro momento de vida. Não tem como você se desconectar disso em nenhum momento da sua história. Mas o fato de eu ter vivido essas coisas me fez com que eu tivesse um pouco mais de segurança em mim, sabe? Acreditasse um pouco mais no meu potencial e tivesse um pouco mais de certeza sobre quem eu sou e o porquê de eu estar em certos espaços e não deixar que as pessoas me pisassem ou me atropelassem. Acho que é muito mais sobre autoestima e segurança do que necessariamente sobre autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, como eu disse, sobre ser negro, ele te atropela, né? Ele não aparece aos poucos, ele te atropela. Mas o que significa ancestralidade para você? Depois de tantas vivências, experiências, né, viagens, o que significa hoje para você a ancestralidade? Olha, ancestralidade pra mim é tudo que vem antes de nós e que nos faz quem nós somos hoje em dia. Então, ancestralidade pra mim seria não só a história da minha família, dos meus pais, dos meus avós, dos meus antepassados, da história do espaço onde eu estou, do lugar onde eu ocupo no mundo, da história do lugar onde eu cresci. Tudo isso é ancestralidade. É sobre quem você é, da onde você veio, o que você ocupa, como que você vivencia, enfim. Tudo isso, pra mim, é ancestralidade. E quando foi que começou, assim, essa história com a sua, vamos dizer assim, sua conexão com suas raízes afrodescendentes? Ela demorou bastante, por incrível que pareça. Eu acho que, como eu falei, por eu ter crescido num ambiente muito privilegiado, obviamente um ambiente muito branco, apesar de eu ter muita segurança sobre mim, que foi uma coisa, como eu disse no início, devido à minha mãe, eu demorei muito a entender a minha negritude. Eu sabia quem eu era, mas eu não sabia abarcar a minha negritude. Palavra forte, né? Com certeza. E isso só aconteceu na faculdade, na verdade. Na faculdade, quando eu já estava fazendo relações internacionais, eu fiz na Federal em Uberlândia, eu tive a minha primeira amiga negra, porque até então, como eu vivia em um espaço muito brancos, eu não tinha amigos assim. Eu era louca pra fazer uma amiga negra, uma pessoa que vivesse as mesmas coisas que eu. Eu abordei, assim, uma menina no meio da rua, que eu achei muito bonita. Ela, no início, achou até que eu quisesse alguma coisa com ela, que fez a nossa amizade muito engraçada. E ela é que me ensinou a abordar a minha negritude. Então, a usar brincos grandes, a armar o cabelo, entendeu? A vestir coisas de gente negra. E cadê o brinco grande? Pois é, hoje não tá, mas é porque eu já tô com muita informação. Eu até coloquei, tá na minha bolsa, mas eu coloquei e eu fiquei, gente, tá demais esse óculos gigantesco. Acho que eu vou diminuir um pouco. Tá linda. Obrigada. Houve algum momento, assim, específico que despertou, assim, os seus interesses? Esses interesses, assim? Sim, eu acho que certamente eu sou muito grata ao meu fotógrafo, Will. Ele é um amigo queridíssimo, que foi a primeira pessoa que me colocou no mundo da moda. Ele que começou com isso, ele me encontrou numa balada quando eu tinha 18 anos, no início da vida ali adulta, me defendeu de um cara que estava insistindo muito em cima de mim, os seguranças não apareceram para me ajudar. Não conhece os limites, né, as pessoas. Pois é, não conhece. Principalmente quando a gente é negro. A gente é muito sexualizado, animalizado, né? E ele me protegeu dessa situação, me chamou pra fazer um ensaio com ele e foi ali que eu comecei. E foi ele que olhou pra mim e falou, gente, para de ser esmirrada, garota, sabe? Porque eu tinha muito essa impressão de que eu era muito menininha, e eu realmente tenho um rosto infantil, assim, eu tenho traços muito pequenos. Mas ele que mostrou que isso deveria vir de mim. Então ele me colocava brincos grandes, roupas chamativas, coisas coloridas, e foi a partir dele que eu comecei a realmente vestir a minha negritude. Então foi ele e essa amiga da faculdade, que eu diria que são as pessoas que te impulsionaram. Will, eu te amo pra sempre, você é uma pessoa maravilhosa.
E quais manifestações da cultura afro-brasileira mais inspiram você? Olha, eu sou apaixonada pelos autores negros, principalmente pessoas que trouxeram todo o pensamento pós-colonial que a gente tem hoje. Eu sou obcecada pelo Frantz Fanon, obviamente, e eu acho que quando se trata de negritude, a gente consegue abarcar muito melhor homens também, porque não só mulheres, porque isso acontece muito no contexto branco, mas no contexto negro nós somos pessoas vivendo as mesmas realidades, independente do nosso gênero. Óbvio que existem dificuldades e diferenças, mas a gente consegue valorizar e ser valorizado pelo gênero oposto também. Então eu gosto muito de ler Bell Hooks, Frantz Fanon, eu gosto muito de ler Djamila Ribeiro, eu gosto muito de autores, eu gosto bastante dessa parte literária. E tem alguma citação desses livros que você gosta de ler, que você gostaria de falar pra gente? Sim, eu não tenho ela decorada, mas se você deixar eu ler o pedacinho dela, eu leio, que foi inclusive que eu coloquei no prefácio do meu TCC. Eu coloquei um texto de um autor cabo-verdiano sobre o grito dos homens e o grito da liberdade negra. E é um texto, né, um poema bastante grande e que, apesar dele não ter tido muito a ver com o meu tema de TCC, para mim ele tinha muito a ver sobre eu me formando em relações internacionais e seguindo o legado da minha família para além daquilo que as pessoas esperam da população negra, né? Então é um grito de liberdade, um grito de formação, de posicionamento e de me fincar no mundo como uma pessoa que realmente quer crescer e que vai crescer sempre. Então esse poema marcou você. Com certeza. Eu só descobri já na universidade, porque foi nesse espaço em que eu conheci muitos autores negros, mas me marcou bastante a ponto de, eu falei, independente do meu tema de TCC, essa vai ser a minha abertura. Não, mas eu também fiz no meu TCC e a minha citação, né, inicial, ela foi uma forma de agradecimento, que normalmente as pessoas colocam agradecimento. Mas eu também coloquei citação de uma mulher que eu admiro muito, mas assim, é seu ali, é o seu momento, né? Não precisa ter a ver com o TCC, e sim, né, com você. Verdade. Então, não tem nada assim que possa tirar isso de você, né? É o que mostra ali, a pessoa vai começar a ler o seu artigo, então vai, nossa, quanta intelectualidade, né, nesse momento. Sim, verdade, gostei do seu ponto. Qual foi o papel da arte nesse processo de valorização cultural? Nossa, eu acho que referência. Referência é sempre muito importante pra gente, né, como população negra, porque a gente viveu num espaço e vive ainda num espaço que tentou apagar a nossa história e as nossas referências. Então, vivenciar, visualizar arte negra, história negra, música negra, cultura negra, literatura negra, nos coloca um pouco mais dentro da onde a gente veio e também cria uma diversidade muito maior. Certamente, para mim, é muito importante, porque, igual eu disse, né, ter vivenciado, crescido num ambiente muito branco, me deu muito conhecimento, mas um conhecimento que não tinha a ver com as minhas raízes, que não tinha a ver com a minha ancestralidade, como a gente conversou. Então, ter ficado mais velha e entrado em espaços diferenciados, fora dessa bolha muito elitista, ter conhecido outras pessoas que vivenciaram histórias, vida muito mais parecida com a minha, fez com que eu tivesse esse tipo de acesso diferente, passasse até a gostar de coisas que eu não gostava quando era mais nova, por puro elitismo, discurso elitista das pessoas que convivem nesses espaços. Vou dar um exemplo muito tonho. Quando eu entrei para o grupo de pesquisa de pós-coloniais, inclusive com um professor que eu amo muito, Rafael Bittencourt, ele inclusive foi meu orientador de TCC, ele me pediu para analisar Sobrevivendo no Inferno, do Racionais. E eu lembro que na época eu tive muita vergonha, porque eu pensei assim, gente, eu sou preta, eu nunca escutei um álbum no Racionais. Que absurdo, sabe? E visualizar que, assim, nas falas, eu lembrei das falas da minha avó. Isso é coisa de favela, De isso malandro. é coisa de malandro, exatamente. E, gente, da onde vem esse discurso? Racionais é pura poesia, é história, é empoderamento, entendeu? É trazer vivências, é trazer sobre as dificuldades da comunidade, das dificuldades geopolíticas, é tudo. Então, assim, pra mim, ter visualizado aquilo, primeiro me colocou ali, ó, bem pequenininha, tipo, sabe de nada, inocente. Eu vou querer ouvir uma palhinha.
Produtor, você quer ouvir uma palhinha também? Canta uma pra nós aí, uma palhinha, pelo menos um trechinho. Sei cantar, não me pede isso, pelo amor de Deus. Eu não o decoro. Poema, então fala um trecho pra gente. Eu leio se você deixar dar 5 minutos de corte e eu pegar escrito, porque eu realmente então não sei, não decoro nada. Ai, gente, nossa, mas Racionais... Pois é. E eu nunca tinha parado. Eu também não. Você acredita que eu também não sou de ouvir assim? Pois é, tá vendo? Por quê? Porque nós fomos ensinados que tudo isso que é voltado ao rap é marginalizado. E é marginalizado negativamente. É verdade. E não é verdade. Então, traz pra gente um outro ponto de vista sobre tudo que é cultura, que é negra, foi dita como uma coisa ruim. Hoje a gente visualiza isso de forma diferente. E ter a oportunidade de estudar esse tipo de coisa de uma outra perspectiva aumenta a nossa visão de mundo, com certeza. Gente, que delícia de conversa. Olha, Esley, fala pra gente, como a gente faz pra gente entrar em contato com você? Pode entrar pelo meu Instagram. O meu Instagram é @EsleyMiranda, o meu nome é com E de escola, S de sapo, L de lagarto, I de igreja, Miranda, direto. Esse é o meu Instagram pessoal e o Instagram que eu posto mais também os meus trabalhos como modelo. Já o meu Instagram profissional de internacionalista é @MirandaEsley, com 2 Is no final. É o meu nome ao contrário. Perfeito. Então, se vocês querem, né, conhecer mais sobre a Esley, é só entrar lá no Instagram dela. E qual a importância da representatividade cultural nos meios de comunicação? Nossa, absurdo, né? Acho que... Você me fez lembrar uma coisa. Quando eu era criança, me chamavam de Glória Maria na escola como forma de bullying, na verdade. Os meninos me zoavam de Glória Maria. E eu lembro que eu cheguei em casa um dia chorando muito e a minha mãe falou assim: se eu fosse você, estaria chorando de felicidade, porque Glória Maria é uma das maiores e mais inteligentes repórteres que nós já tivemos no mundo. Você também me perguntou qual foi uma das minhas referências para relações internacionais, e sendo ela uma repórter internacional, certamente ela foi uma das minhas grandes inspirações. Inclusive a frase dela que eu coloquei no meu TCC em 2015. Exatamente, tá vendo? Então, ver uma mulher negra na TV é o que faz com que nós, quando éramos crianças, né, pudéssemos ver a possibilidade de sermos nós lá também um dia, de ocuparmos esses espaços. Eu acho que principalmente na TV, porque é o que leva a expandir. Eu lembro quando saiu o filme da Pequena Sereia, você lembra que foi um imenso bafafá, mas que tanta gente criticou, e eu lembro que quando eu fui assistir no cinema, eu não consegui pensar em nada. Eu, inclusive, vou chorar agora, mas eu só consegui chorar. Porque eu lembro que quando eu era criança, e é tão recente, eu não tive nenhuma referência de negritude. Nenhuma referência daquilo que não era palpável pra mim. A minha única referência era a minha mãe. E até hoje é uma das minhas maiores referências, porque a minha mãe é babado, inteligentíssima, maravilhosa, linda, gostosa, perfeita. Mas... Mas fã número 1. Sou muito fã da minha mãe, gente. Mas além da minha mãe, eu não tinha uma referência na TV, eu não tinha uma referência dentro de desenhos. E eu fui crescendo depois de adulta que eu fui ver aquela menina que brinca com brinquedos na Discover Kids. Foi a primeira vez que eu vi uma personagem negra, a primeira vez que eu vi uma repórter negra, a Maju, aí pra gente também. Então, elas ainda são pouquíssimas, né? Elas ainda são minoria, mas faz com que crianças hoje olhem... Thaís Araújo na TV, né? Que foi... E o pior, olha que coisa, na verdade, triste. Thaís Araújo foi, talvez, a nossa única referência de beleza negra a maior parte da vida. Como se não existissem outras milhares de mulheres negras ocupando espaço na TV que fossem muito bonitas, talentosas e capazes. Isso é verdade. Então, assim, quantas referências uma criança branca tem? Quantas referências a gente teve? E ela foi uma das primeiras protagonistas negras, né? Exatamente, exatamente. E só ela. E depois a gente tem outras, mas elas são poucas ainda. As pessoas acham dizem muito, né, que o discurso tá saturado, que o assunto tá demais, que a gente tá sendo chato falando sobre isso, mas não tá 50% ainda. E por que você chorou assistindo a Pequena Sereia? Nossa, porque eu vi a primeira vez uma referência infantil que era parecida comigo. É como se eu me visualizasse no desenho. Eu chorei muito. Eu acho que foi uma jogada de mestre aquilo ali. Foi, com certeza. Impactou muita gente. Muita gente. Pra quem não assistiu, a Pequena Sereia é uma sereia negra. E ele é de uma animação que a gente via na televisão, né, da Disney, mas a gente via como uma mulher branca, né, uma sereia branca.
E a representatividade dela no filme ficou impecável. Ficou. E hoje tem mais, né? Porque nós temos poucas ainda. As pessoas ainda falavam na época, nossa, mas tem a Tiana, da Princesa do Sapo, que é uma princesa negra. Gente, uma princesa negra conta tipo 10 do repertório da Disney, sabe? É muito pouco, é muito pouco. E uma curiosidade da Tiana é que ela não era princesa, né? Exatamente, e outra, ela é uma história completamente criada, diferente das outras. Então, Isso. assim, parece que eles literalmente olharam um dia e falaram, gente, vamos colocar uma princesa negra aí só pra dizer que tem? Aí pegaram uma história nada a ver, que foi a Princesa do Sapo, e jogaram lá e falaram, pronto, tem, a cota. Não, a gente não quer ser a cota. A gente não quer tá ali só pra dizer que existiu, só pra dizer que tá sendo representado. Eu quero estar porque é o meu direito de estar, porque eu faço parte desse mundo, né? Porque eu represento parte desse mundo, não só porque eu tô ali sendo colocado com a cotinha do negócio, né? A propaganda do livro de inglês, uma negra, uma ruiva, uma branca, uma loira e um negro. E uma coisa interessante é que a gente não tem príncipes negros, né? Pois é, muito poucos. A gente só teve realmente no filme da Tiana, mas fora isso, nenhum. Realmente. E eu acho, inclusive, que homens talvez sofram muito mais com essa questão de representatividade. Porque a representatividade no desenho ela é muito mais voltada para as meninas. Eu lembro, inclusive, uma coisa que me incomodou muito quando eu ainda era criança, era o Lanterna Verde. Você lembra do Lanterna Verde? Lanterna Verde, originalmente, é um herói negro. Uhum. E quando ele foi pro cinema, no live action, colocaram um autor branco. E eu fiquei, gente, que é isso? Eu lembro que eu fiquei muito revoltada, porque eu esperava que fosse um ator negro, igual nos desenhos. Só que aí as pessoas falam, nossa, mas é só um desenho. Tá, mas era o único negro que a gente Olha, tinha. eu vou falar pra você uma coisa, que tem um curta-metragem que eu amo muito e ele não é muito divulgado. O nome do desenho é Soul. E ele é a alma de negro. Ele é feito, ele é concluído por negros e as pessoas não lembram disso. Gente, eu gostei tanto daquele filme e a representatividade naquele filme foi impecável. Então, assim, era um desenho, sim, não tinha uma base estrutural, né, antiga, nada, mas, assim, foi muito bem colocado, sabe? A visibilidade dele, por ele ser pobre, porque tem o jazz, né, que o que envolve mesmo o filme é a questão da música, né? Eu amo jazz. Então, assim, foi um filme muito bom, mas ele foi baseado em negros. E isso não é muito visualizado, não é muito falado. Não, é muito visualizado de forma positiva, né? Porque a gente teve referências negras, por exemplo, séries, né? Um Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Chris, mas é cheio de estereótipos negativos que circundam a representação negra. A mulher histérica... Eu, a Patroa e as Crianças. Eu, a Patroa e as Crianças. Gente, eu amava Ken Kel. Eu não gostava de Ken Kel. Nossa, eu amava. Ou eram sempre famílias só negras, como se realmente não pudessem se misturar. Tipo, o seu espaço é aqui, é o bairro negro, é a escola negra, é a vivência negra. E, assim, não vinha de uma maneira a trazer orgulho de negritude, e sim sobre um padrão de exclusão. É apenas aqui que vocês pertencem. É muito diferente de igual você trouxe. Soul é um desenho lindo. E a gente visualiza toda aquela negritude dentro do desenho de forma positiva. Ela tá fazendo com que a pessoa tenha orgulho da sua origem, da sua ancestralidade. E não colocando ela dentro de uma caixa de apenas esse espaço é o que você pertence, o que você pode estar. É bem diferente. Olha, o papo tá maravilhoso. Principalmente porque tocou num ponto que eu amo. Que é filme. Eu sou apaixonada. Amo filme, amo assistir filme. Mas nós vamos pro intervalo. Agora a gente tá de volta.